Olá, bom dia a todos, bom dia Rio Grande do Sul, 11 horas e 37 minutos. Hoje é sexta-feira, 15 de outubro. Um dia muito especial, um abraço, um beijo muito grande a todos os professores. Sabemos que o momento sempre é muito difícil quando se refere à educação, mas a garra dos nossos professores merece nosso reconhecimento. Muito bem, 11 horas e 37 minutos, já coloca a sirene. Bandidos montaram esquema para monitorar o que a polícia estava fazendo. Explica melhor pra gente. É o primeiro destaque de hoje. Ele, bom dia, Lucas. Bom dia, André, a todos que nos acompanham. E já tem 12 criminosos presos nesta operação. O que eles faziam, André? Montaram um complexo esquema para monitorar a polícia. Tinham olheiros espalhados pela cidade de Eldorado do Sul, na região metropolitana. Gente que olhava a delegacia, posto da Brigada Militar e até mesmo, André, um local inusitado para monitorar os policiais. Mas daqui a pouco eu conto. Até já, obrigado, Lucas. E vem de Passo Fundo. Olha a imagem, uma imagem assustadora. Glauco Paza. Olha, André, bom dia a todos. A gente já falou muito em peixada aqui no SBT Rio Grande, né? Peixada naquele sentido que no interior o pessoal fala quando o carro bate no outro, né? A batida. Nesse caso é peixada mesmo. Olha a quantidade de peixe no chão, mas o que aconteceu para esse acidente aí? E foi hoje. Ser registrado, né, André? Foi hoje. Foi hoje. Olha ali o caminhão. É numa rotatória, Glauco. Mas olha a quantidade de peixe. Impressionante. Olha o carro. Olha aí. Aonde foi, Glauco? Passo Fundo, num trevo de acesso a um bairro. Aliás, a gente já vai falar sobre isso, não é a primeira vez, tá? Não. Temos registro, inclusive. Aliás, são vários acidentes. Esse acidente foi no início do ano? Foi em fevereiro, lembram? Aquela senhora aqui, ó, sai correndo para não ser atingida pelo caminhão. O que é que acontece? Essa porque tem duas grandes avenidas em Passo Fundo. Uma delas é a General Osório e a outra são duas RS, né? A 324 e a 135, que desembocam depois na BR-285. Mas são duas avenidas onde acontecem muitos acidentes, né, Glauco? Exatamente. Neste caso aí, a gente sabe que a pista estava molhada. Sim. Mas não é a única explicação, tá? Mas a gente percebe um caminhão carregado. E como tem muitas rotatórias, quem sabe aí pode ser um motivo, talvez algum desnível, mas isso a gente conversa daqui a pouco, não é mesmo, Glauco? Exatamente. Muito bem, o SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, já está no ar. Em seguida, a gente vai mostrar exatamente o que esse homem levou. O que é que ele levou deste açougue? Cadê a música de suspense? Olha o suspense. O que esse homem levou de dentro de um açougue? Olha, a gente pode dizer que é um roubo inusitado. Entra, está de capacete e vai lá fazer o investimento dele num roubo. E eu tenho certeza que você vai se surpreender, não é mesmo, Glauco? Hein? O pessoal vai se surpreender. Eu me surpreendi. Não é? Pois é. Daqui a pouco a gente vai trazer os detalhes. Dá para dizer onde que aconteceu? Vamos dizer onde que aconteceu? Em seguida. Aí ele tem bom gosto. Não, olha, a gente vê cada uma, mas em seguida a gente mostra o que este homem levou de dentro de um açougue. Apesar do capacete, aquela imagem ali de frente, dá para facilmente identificar. Mas daqui a pouco a gente traz os detalhes. Foi ontem, né? Por volta de 7h30 da noite. 7h30 da noite. Agora 11 horas e 41 minutos, voltando 19 para o meio-dia. Tem um recado muito importante dos nossos amigos da Biscoito Zezé. Porque hoje é o dia daqueles que estão presentes em muitas fases da nossa vida. Aqueles que nos ensinam a ler, a escrever, a aperfeiçoar os nossos conhecimentos e até mesmo passar naquela prova difícil. Hoje é o Dia Mundial dos Professores. E falando em escola, qual marca mais lembrada pelos seus deliciosos biscoitos? Na hora dos estudos, na hora do lanche? Esta é fácil de responder, é ou não é verdade? Claro que é Biscoito Zezé. Para acompanhar os estudos, nada melhor que os deliciosos produtos da Zezé. São mais de 50 opções de produtos para te acompanhar em cada momento do dia, seja na escola ou seja em casa. A Zezé tem os lanchinhos mais deliciosos, os mignons, os nossos clássicos na versão 30 gramas. É muito prático, dá para encher a mochila. Tem o Tex-Mex, o delicioso e preferido pão de mel, uma delícia. Opção, gente, é o que não falta. E o melhor, pode ser encontrado em qualquer mercado perto de você. Nesse Dia dos Professores,
sempre. Biscoito Zezé, mais de 50 anos de tradição e carinho que vem da família Zezé. Então, um grande abraço aos professores. Ô, Glauco, um dia muito especial, lembro de tantos professores queridos e a tua mãe é professora, não é verdade, Glauco? Exatamente. Durante muito tempo exerceu o cargo de diretora, acumulou dificuldades. Olha, foi uma vida complicada, mas cheia de prazeres também. Viu? Olha, todos nós temos ligação com professores, tem professores na família, o Léo dizendo que a filha dele é professora também. Eu tenho uma honra, lembro de muitos professores nos anos iniciais, a professora Arlete Donini, esse sobrenome todos nós conhecemos aqui na TV. Minha professora na 3ª série, a tia Dione. Gente, são tantos professores, ó. Um beijo muito grande a todos nesse dia tão especial e que, olha, os professores, vou te dizer, que garra, que persistência merecem o nosso reconhecimento e o reconhecimento da Biscoito Zezé, carinho que vem de família. Muito bem, gente, atenção, o assunto agora, atenção, o falso advogado que aplica diferentes golpes pelo Rio Grande do Sul. Lembram dele? Pois é, em alguns casos, ele usou inclusive a sede da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, como cenário para os crimes. Entrava, fazia aquela encenação como se fosse advogado, ocupava uma sala, porque tem uma sala nas sedes das OABs, né, espalhadas por tantos municípios, reservada aos advogados. E ele se apresentava lá com toda a intimidade, ocupava essas salas para aplicar golpes. Pois hoje, um dos investigados, ou seja, ele não agia sozinho, pelo menos outros 2 agiam com ele, pois um dos integrantes desse grupo foi capturado pela 1ª Delegacia de Polícia de Gravataí, não é mesmo, Glauco? Exatamente. Este senhor aí, ele tem naturalidade americana, ele é norte-americano, mas tem também a naturalidade brasileira. Ele foi naturalizado aqui no país. Ele havia sido detido para prestar depoimento, acabou solto logo depois de prestar esses esclarecimentos para a polícia, mas agora foi decretada a prisão preventiva, então a polícia conseguiu localizar e botar a mão aí neste espertinho, conhecido como Montanha. Sim, este é o apelido deste criminoso aí, que aplica golpes se passando por advogado e até por juiz, como a gente já viu aí. Ele usava a sede da OAB de diferentes cidades para enganar comerciantes, vendedores, roubar principalmente celulares. Mas se tem informação, André, de que ele já aplicou também em restaurantes o golpe e até lojas de facas. Quer dizer, a cara de pau não tem limite. Olha, eu tenho aqui uma lista. Restaurante, loja de telefone celular, em hotel, né? Isso. Agora, loja de faca, pelo menos em 4. Quer dizer, ele passa o dia, eu acho, fazendo isso, não é mesmo? É, e sempre até com a porque mesma lábia. A lábia, ele acaba enganando todo mundo. Essa é que é a verdade. A polícia, inclusive, pede ajuda, André. Quem tiver sido vítima, que comunique. Aí, quanto mais informação, mais fácil de fazer esse inquérito, essa investigação, né? Telefone, olha só, 3488-1775. Eu repito, 3488-1775. Quem puder dar alguma informação para a polícia, até pessoas que já foram vítimas, mas que de repente se sentem constrangidas, alguma coisa assim, ou não comunicaram ainda, não fizeram um boletim, que entre em contato por esse telefone. Até porque ele circula, está circulando. Já passou aqui na região metropolitana, acho que foi Gravataí, né? Aquela imagem ou Cachoeirinha? Me ajudem, aquela que aparece, essa imagem aqui, foi Gravataí, né? Que ele entra na sala dos advogados da OAB de Gravataí e ali ele marcou um encontro com a atendente de uma loja de celulares, ele fez toda aquela pose de advogado e conseguiu levar 6 aparelhos, ia mostrar para colegas que se interessavam em comprar e deu no pé. Então passou por Gravataí, passou pelo litoral norte, passou por Porto Alegre e até por Santa Cruz do Sul, vai fazendo um arrastão pelo estado. E como está esta investigação? Onde está o Montanha? Ele não é daqui, a polícia já nos disse, ele é do Paraná. Nós vamos conversar agora, gente, atenção, vamos conversar agora com o delegado que prendeu o parceiro deste falso advogado, parceiro do Montanha. Doutor Maurício Arruda, o senhor me escuta bem? Bom dia, obrigado por nos atender. Bom dia, boa tarde, André e demais espectadores. Sim, escuto vocês perfeitamente. Doutor, explica pra gente como que foi a prisão e quem é exatamente esse parceiro do Montanha, porque o Montanha ainda não foi preso. Ele está circulando, não se sabe aonde, ou a polícia sabe onde ele está. Sim, a princípio foram identificados 2 suspeitos, né, o Montanha e o outro que acabou sendo preso, que é um cidadão que nasceu nos Estados Unidos, mas também tem cidadania brasileira. Uhum.
E, enfim, é um caso que chamou muito atenção, porque são casos de estelionato em geral, são pessoas que a gente diz muito bons de lábia, né? De fato, são pessoas com poder de convencimento muito grande. Eles foram até essa loja de celulares, depois usaram a sede da OAB como, vamos dizer, o palco do crime que eles cometeram. Então, um fato que repercutiu muito. Felizmente, a gente conseguiu, temos uma equipe de agentes na delegacia aqui em Gravataí muito competente, muito experiente, que realmente diligenciou muito ali logo nas próximas horas, quando o fato chegou até nós, e nos próximos dias. Daí, quando foi identificado esse Montanha, que ainda ambos, a gente foi pedido a prisão de ambos, foram decretadas pelo Poder Judiciário, certo. E nós conseguimos prender um deles ainda ontem. O outro nós ainda estamos diligenciando a procura dele. Esperamos em breve termos mais informações quanto a isso. Tá, doutor, só para esclarecer, bom, então é a delegacia de Gravataí que fez essa prisão ontem do americano. Mas já tinha acontecido dias ou semanas atrás a prisão de um outro integrante que também não era o Montanha, correto? Na verdade, essa informação, eu acho que ela foi um pouco imprecisa. Eu vi que ela foi divulgada dessa forma, porque não houve uma prisão de fato, uma vez que não foi dado flagrante na época dos fatos. Tá. Foi, inclusive, alguns foram conduzidos para a delegacia onde prestaram depoimentos, alguns suspeitos, mas não houve, de fato, uma prisão anteriormente. Houve o pedido de prisão que foi feito agora, salvo engano, ainda no dia 1º, e alguns dias depois foi decretada pelo Poder Judiciário, e ontem nós conseguimos fazer a prisão. Então é o Montanha e mais esse parceiro aí de cidadania americana e brasileira. Então, em princípio, são esses dois. Glauco? Não, só para princípio, aqui é só fazer um registro que houve, na verdade, suspeitos que casos parecidos ou similares, o modus operandi muito similar, ocorreram na região, tanto em Santa Cruz como Santa Maria e aqui pertinho em Alvorada também. Então eles não circularam por Santa Cruz, essa dupla, o Montanha e o parceiro dele? Não, houve casos nessas cidades, nós ainda não temos a confirmação que foi a mesma dupla. Nós estamos investigando, ainda não é. Inclusive, alguns dados foram compartilhados com delegacias desses locais, que também colegas da polícia seguem no encalço, investigando para ver se efetivamente foi essa mesma dupla de criminosos ou não. Glauco. Não, só para tirar dúvida, delegado, esse sujeito maior, né, que é mais encorpado, assim, mais gordinho, vamos falar no popular, seria o Montanha ou não? Esse é o Jefferson, que a princípio é um cidadão do Paraná, mas que estava cometendo crimes aqui no nosso estado. Ah, tá. Daí a gente já mais ou menos sabe quem é quem, né, André? Porque a gente já não fazia a diferenciação. Repete, Glauco. Repete? Não, é só para tirar a dúvida, porque a gente vê na imagem esse senhor aí mais corpulento, né, maior. É o que assim. Aparenta ser o líder, né? Tanto é que ele se apresenta esse é do Paraná, como advogado. Esse é o paranaense, esse é o Montanha. E eles se apresentavam um como juiz e outro como promotor. Inclusive, eles foram na sede da OAB, pediram para usar a sala, né? Foram nessa loja de celulares, que foi a loja lesada, efetivamente. Disseram que era para fazer uma grande compra para advogados que a OAB faria essa compra. E, enfim, usaram o nome da instituição, uma instituição séria, obviamente. E eu acho que a polícia está, enfim, em busca de dar uma resposta à altura que o caso merece. E ele apresentava documentos falsos ou mesmo carteira de advogado, jurista falsa, delegado? Sim, ele apresentou isso no hotel, mas só que em regra, assim, quem às vezes labora nesse tipo de ambiente sabe que muitas vezes até os funcionários, por exemplo, da OAB, muitas vezes se constrangem. Chega um cidadão lá de terno se apresentando como advogado e pedindo para usar a sala. Eu acho que muitas vezes não é da praxe, assim, que o funcionário peça. Ele acaba, enfim... Não estou fazendo juízo de valor se é certo ou errado. Eu acho que mas não pede. O Montanha está circulando ainda pelo estado. Essa informação que se tem é importante todo mundo ficar atento. O pessoal de comércio é importante ficar atento a ele. Exatamente. Está circulando. Estamos ainda diligenciando na busca dele. Não sabemos ainda se como eu disse, casos que ocorreram em outras cidades da região e do estado, se foi o mesmo, mas estamos à procura. Muito bem, tá aí o rosto dele. E só para a gente encerrar, delegado, ele falou, esse parceiro que foi preso, falou alguma coisa de onde ele está, ou ele negou que tenha participado disso? O que ele disse?
Não, na verdade, ele, de fato, ele disse que foi induzido pelo Montanha, mas que eles agiram juntos, que ele disse que o Montanha, que de certa forma era o líder desse grupo criminoso. A gente, inclusive, estamos diligenciando para identificar outros envolvidos que possam ter conjuntamente trabalhado com ele ou ainda estejam trabalhando com ele. Tá certo. O delegado Maurício Arruda, delegado de Gravataí, muito obrigado por nos atender. Bom trabalho para o senhor. Um prazer, estamos sempre à disposição. Muito bem, 11 horas e 52 minutos. Coloca a sirene. Coloca a sirene. Olha só essa história aí. Olha só. Chovia e muito durante a madrugada. Em seguida, a Estael Cias vai falar sobre a chuva. E a manchete é que vem muito frio por aí. Pois da chuva desta madrugada, enquanto isso, uma grande operação policial aqui na região metropolitana. Pois é, integrantes de uma quadrilha foram presos, aliás, ainda estão sendo presos, porque é uma quadrilha que agia aqui pertinho, em Eldorado do Sul. As investigações mostram, que este grupo totalmente organizado. O que faziam estas pessoas, estes criminosos? Quem vai detalhar pra gente é ele, Lucas Abate. Oi, Lucas. Oi, André. Esses criminosos criaram um esquema para monitorar a polícia. Olha a inversão de papel. Normalmente é a polícia correndo atrás dos criminosos. Dessa vez, os criminosos estavam de olho na polícia. E como que eles fizeram isso, André? Criando um esquema de olheiros, digamos assim. Pessoas que olhavam quando saíam as viaturas da delegacia, quando saíam do posto da Brigada Militar e até mesmo a movimentação de policiais no fórum, no Ministério Público, enfim, na comarca lá de Eldorado do Sul. E tudo isso, André, era organizado através de grupos por aplicativos de mensagens e eles iam se avisando para tentar antecipar alguma movimentação, alguma operação policial. E por isso, por ser um esquema complexo, que o número de alvos é bem grande. São 16 pessoas procuradas e 12 já foram presas até o momento. E durante a investigação, André, que durou 10 meses, algumas mensagens, alguns áudios foram interceptados pela polícia que mostram como é que era essa organização e a gente pode ouvir um deles agora. Eu passei ele agora ali, não tem nenhum carro assim dos encarnados, tá ligado? Mas tava tudo ali na frente, ele conversando ali. Se espertear, né? Horário, né, Peixe? Troca de plantão, né? Troca de plantão, o que significa, hein, Lucas? André, o que ele estava dizendo ali pro comparsa dele? Era uma troca de turno, porque eles tinham uma escala também. Tinha gente que saía, tô saindo do meu posto, vamos fazer a troca da guarda, que agora o outro comparsa vem aqui e vai ficar olhando a delegacia. Então eles passavam uma espécie de relatório de como havia sido o dia ou a noite, e ali ele estava dizendo, passei na frente da delegacia, hoje tá tranquilo, tá liberado, não tem movimentação, pode ficar tranquilo. E André, tem uma outra mensagem aí, que você pode ver na tela, é um print de uma conversa que eles tiveram também pelo aplicativo, e dá pra ver ali como é que era também esse momento aí de troca, né, da guarda, das informações, um relatório, digamos assim, da criminalidade. Então, assim, a conversa era o seguinte, me ajuda aqui na tradução, tá, ô Lucas? Aí, Chay, naquele nosso mocó, é isso? É isso? Aí, Chay. Chay é o nome de um integrante, é isso? Olha, André, essa informação não se tem exatamente o que é o Chay que aparece ali. Tá. Mas parece que eles se referem a alguém. Tá. E Mocó é o local onde eles se escondem a droga ou onde fazem, né, a boca de tráfico, digamos assim. Entendi. Aí 300 pila ficou ali só. Né? O que isso significa, Lucas? Desculpa, André. 300 pila, 300 reais, ficou ali só. Isso, aí eles estão falando sobre a venda, a movimentação da noite. Aí, bom, fiesta ali na Z, quer dizer, tudo, né, a linguagem toda cheia de códigos, né? Fica esperto então, mano. Fiesta ali na Z. Fica esperto então, mano. Como foi ontem a lei do negão ser pego? Chay, de novo, Chay. Seria o nome dele, desse que foi preso? Bom, depois das 7 foi tranquilo, depois que trocou plantão. Não apareceram mais lá, mas foi bem devagar na real, porque
tu teve que ficar o tempo todo escondido. Trabalhei mesmo depois das 7. Bah! Esta foi a conversa. Aí, claro, tem negócio de corretor, aí muitas coisas a gente tem que ir imaginando o que seja, fazendo aí a tradução e interpretação, né, Lucas? Isso, André. Resumindo, o que eles estavam contando nessa conversa? Quando ele fala Fiesta ali na Z, o que é o Fiesta? É a viatura que é utilizada pela Polícia Civil lá em Eldorado do Sul. Ah, então não ele está dizendo, ó, tem uma viatura em tal ponto. É Fiesta mesmo, o carro. Aí o outro responde, então já que eles estão ali, fique esperto. Aí ele responde, até por essa movimentação a gente não pôde vender muito essa noite. Foi uma noite fraca, o movimento foi fraco, não teve consumidor, não teve cliente. Ele foi trabalhar depois das 7. Só depois das 7. O que aconteceu depois das 7? A viatura foi embora, certo? O movimento melhorou, aí sim que ele trabalhou, entre aspas, porque ele estava traficando, na verdade. Certo. Mas é esse o resumo da conversa. Tá dizendo assim, até certo ponto tinha Fiesta, tinha viatura da polícia, depois eles foram embora e aí sim eu pude trabalhar em paz. Bom, Lucas, pelo menos 12 pessoas, 12 presos, não sei se algum já estava preso ou não, isso tu pode esclarecer, foram presos nessa operação que ainda segue. É aqui pertinho, região metropolitana. Agora, o que a gente percebe aí é a estrutura que foi montada e organizada para que se passassem informações sobre a movimentação da polícia, né, Lucas? E André, o fato curioso é que até mesmo uma pessoa que seria acima de qualquer suspeita acabou sendo cooptada pelos criminosos. Eu vou até contar aqui, eu sei que daqui a pouco a gente vai ampliar esse assunto, mas já vou deixar um spoiler, uma informação aí. Era um frentista de um posto. O que esse frentista fazia, André? Ele abastecia as viaturas da polícia. A Polícia Civil ia fazer uma operação. Eles iam lá, os policiais abasteciam viaturas, a Brigada Militar também. Então, quando chegava, às vezes, 3, 4 viaturas ao mesmo tempo para abastecer, esse frentista pegava o celular e avisava, olha, os homens vão para a rua, vão sair à caça da criminalidade, fiquem atentos. Então, até mesmo esse frentista, que parecia que não tinha nenhuma ligação com os criminosos, entrou no esquema e era o informante, um dos olheiros deles. E para essa operação, como que foi feito para não chamar atenção, será, hein? Até o delegado Mário Souza nos disse que desde que eles ficaram sabendo desse fato, já faz algum tempo, monitorando, claro, hoje que eles fizeram a operação para buscar os criminosos, mas a investigação em si, o fato, já era de conhecimento da polícia há um bom tempo. O que eles fizeram? Mudaram os protocolos, André. Já não abasteciam no mesmo posto, abasteciam fora da cidade, foram mudando a rotina de abastecimento e avisaram também a Brigada Militar, os próprios órgãos ali do município, o Guarda Municipal, por exemplo, foram avisando, evita fazer dessa forma que assim eles observam. Então, nessa operação de hoje, a polícia já sabia de tudo isso, já sabia do que estava acontecendo e pegou os criminosos praticamente no contrapé, André. Lucas. E a gente pode ouvir agora só antes de chamar o delegado Lucas. Guilherme Dil. Sim, só antes de tu chamar, em seguida chama de novo. Agora meio-dia em ponto, muita gente chegando com a gente. Meio-dia e 1 minuto. Coloca a sirene. Estamos falando de uma operação que começou na madrugada de hoje. Uma grande operação, mais de 80 policiais aqui na região metropolitana. O momento que eles estavam saindo, se preparando para esta operação. Qual que era o alvo, o objetivo? Né? Criminosos que monitoravam passo a passo da polícia. Só que eles tinham a ajuda de muitas pessoas. E agora o Lucas vai trazer mais detalhes desta operação, Lucas. Isso, André. A gente pode trazer o que nos disse o delegado Guilherme Dil. Quem é o delegado Guilherme Dil? É o responsável por Eldorado do Sul, que há algum tempo já vem investigando essa situação e até, de certa forma, se deparou com fatos aí dos criminosos observando a delegacia e ele nos explica como é que funcionava esse esquema. Vamos ouvir. Eles promovem intensa verificação diária dos prédios públicos, como do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Delegacia de Polícia e do quartel da Brigada Militar. E assim eles vão alimentando de informações para fugir de abordagens policiais e de operações policiais. Inclusive, um frentista de um posto de gasolina, onde eram abastecidas as viaturas da Polícia Civil e da Brigada Militar, foi preso por associação ao tráfico
em razão dessa contribuição efetiva que ele fazia sempre que eram abastecidas as viaturas. Muito bem, 12:02, a operação continua. Em seguida, o Lucas volta trazendo outras informações desta operação aqui na região metropolitana. Com chuva forte, a polícia foi lá e fez pelo menos a prisão de 12 integrantes. Em seguida, trazemos os detalhes. Traficantes que monitoravam a polícia e também o judiciário. Em seguida, o Lucas trazendo outras informações pra gente. 12:02, um homem foi preso pela Polícia Rodoviária Federal com carteira de habilitação falsa. Isto aqui em Canoas. Agora, um giro de notícias. O condutor de 40 anos e com diversas passagens por furto alegou que comprou a carteira de motorista pela internet porque não conseguia passar nas provas. Além disso, o suspeito alegou que estava com receio de ser foragido da justiça, já que estava sem pagar pensão alimentícia para os filhos. Além do condutor, preso por uso de documento falso, outras 2 pessoas estavam dentro do veículo. Eles alegaram que estavam buscando mandolates para levar para Santa Catarina, onde moram. A abordagem ocorreu na BR-448 na tarde desta quinta-feira. Um caminhão com carga perigosa que tombou na altura do quilômetro 54 da BR-392 entre Rio Grande e Pelotas segue causando alterações no trânsito da região. Por conta do acidente, um dos sentidos da pista ficou totalmente bloqueado e o fluxo está sendo alternado pelo outro lado da rodovia. Conforme a PRF, o condutor do veículo, que não se feriu, disse que perdeu o controle da direção. O caminhão estava carregado com cloro e a remoção deve ser feita a partir de um plano de ação aprovado pelo IBAMA, já que há risco de contaminação. Ainda não há prazo para a retirada do veículo. E agora, a informação chegou agorinha, né? Vimos aí a colega Nanda Miller falando sobre esse acidente na BR-392 e agora a polícia nos manda aqui, a Polícia Rodoviária Federal, informando que esse trecho, pode colocar a imagem desse acidente lá em Rio Grande, deste caminhão. A Polícia Rodoviária Federal informa que a BR-392, entre Rio Grande e Pelotas, o trecho ficará totalmente bloqueado hoje entre 2 da tarde e às 6. Então, entre 2 e 6 da tarde, esse trecho vai ser totalmente bloqueado para a retirada deste caminhão com cloro em gás, que tombou aí no quilômetro 54. Portanto, esse trecho ficará totalmente bloqueado entre as 2 e as 6 horas da tarde, é o que nos confirma nesse momento a Polícia Rodoviária Federal. Por falar em trânsito, olha esta imagem de agora de manhã. Olha só, impressionante. Conta pra gente, Glauco, o que aconteceu no norte do estado. Em Passo Fundo, né? Um monte de peixe, só que faltou o rio ali, né? Olha, mas com a chuva que tinha, até um pouquinho de rio, hein? Pois que coisa impressionante. Nós estamos brincando com essa situação porque não houve vítimas, né? Graças a Deus, mas o acidente ele realmente assusta. Olha, o caminhão tombou num trevo de acesso ao bairro São José, lá em Passo Fundo. Foi hoje de manhã isso aí. E olha a quantidade de peixe que ficou no chão. Inclusive o carro que estava estacionado ali, ó, ele chegou a ser deslocado. Isso é carcaça de peixe, tá? Que seria usado para produção de ração. Eu até, nesse momento, lembro daquela história que ainda bem que TV também não tem cheiro, né? Imagina como é que ficou aquela situação ali. A Polícia Rodoviária prestou atendimento, foi feita a limpeza da pista, porque imagina como fica escorregadio. Aliás, já estava chovendo também. Meu Deus. Isso pode ter sido um dos motivos para que esta carga tombasse, este caminhão virasse ali. Mas não é um fato isolado. Isso é que é pior. Neste mesmo local, nós podemos resgatar uma imagem lá do começo do ano, de fevereiro. Aí, ó, quando uma mulher passava pela rua e este caminhão aí simplesmente tombou, uma carreta atingiu o carro que estava ali, derrubou uma árvore em frente a um estabelecimento comercial, ela renasceu. Dá para dizer isso aí, ó. Foi um susto tremendo e foi exatamente no mesmo local. Naquela época a gente já buscou explicações e ouviu que realmente é um trevo, quer dizer, é um local de bastante movimentação e as cargas pesadas, neste caso aí, o que aconteceu? Pode ser imprudência, né? O excesso de velocidade ali naquele local, porque para fazer o contorno os motoristas usam muita velocidade. O fato que mais um acidente agora envolvendo peixe
e que não houve vítima, ainda bem, né, André? Ali na frase, o tio Ninim, que é a loja que tem ali, o tio Ninim, olha, só recebe umas visitas indesejadas. Sentar na frente nem pensar, viu? Eu não sei se aquele caminhão que tombou lá outra vez no início do ano, foi em fevereiro, ele carregava, parecia que era uma árvore. Esse aí, peixe, gente. Olha só a quantidade. Para quem já andou em Passo Fundo, sabe que é uma... Esse aí, ó, esse é o tio Ninim, né? É o tio Ninim. Olha aí, ó. Passa um caminhão e vem atrás, não sei se ele leva a árvore junto, ele carregava uma árvore. Não, ele derrubou. Acho que ele carregou de carona a árvore. Ele derrubou, isso. Ele derrubou. Bom, a colega Ananda Miller tem outras informações a respeito destes trechos lá em Passo Fundo extremamente perigosos. Lembrando que esta imagem ali foi às 7h06 de agora de manhã, né, Ananda? Pois é, André. Boa tarde para ti, para o Glauco. A gente conversou com o Lúcio Finkler, ele que é o chefe da PRF ali naquela região do núcleo de Passo Fundo. O que ele nos passou? Há uma série de fatores que podem ter culminado nesse acidente. Um deles, e a principal suspeita, é uma possível um possível excesso de velocidade por parte do motorista. O Finkler, ele nos explica, inclusive, que há um controlador de velocidade cerca de 300, 400 metros antes desse trevo, dessa rotatória, que dá acesso ao perímetro urbano ali de Passo Fundo pela BR-285. No entanto, muitos veículos, caminhões carregados, inclusive, exageram ali naquele trecho. E aí acabam acontecendo esses acidentes. Vamos ouvi-lo. No momento do acidente chovia, né? Ele deve ter entrado numa velocidade muito elevada para inclinação da pista naquele local, né? A carga, ela pendeu para a direita e o caminhão acabou tombando. Ele tombou numa rótula, então foi isolada uma dos lados dessa rótula, né? O lado externo da rótula foi isolado, mas o trânsito consegue fluir normalmente pela parte interna da rótula. A gente imagina que o caminhão, mais ou menos meia hora, uma hora, deve ser destombado e retirado do local, e aí sim feita a limpeza da pista, que não deve demorar muito. Aí até o final da tarde, com certeza, esse problema estará solucionado. André, eu conversei também com o Lúcio Finkler a respeito de uma questão levantada pelo Glauco e que é bem pertinente, o cheiro. Você imagina, né? Carcaça de peixe. O peixe é o natural, se não está bem refrigerado, ele já tem um cheiro forte muito característico. Imagina a carcaça que tomba de um caminhão que já estava levando de uma maneira que não estava refrigerado, nem nada assim. Ele disse que como hoje não está tão quente e está chovendo, a situação do mau cheiro não é tão intensa assim como, por exemplo, se tivesse acontecido ontem, né? Que estava um calor bem mais intenso aqui no estado. Mas, de fato, há essa questão também para os moradores, os comerciantes da região, do cheiro intenso de peixe. No entanto, até o final do dia, deve ser feita essa remoção do produto e também a limpeza. Sobre essa questão levantada dos acidentes que acontecem ali naquela região, especificamente esse que a gente recuperou de fevereiro desse ano, o Finkler diz que é uma coincidência. Vamos ouvir. Não, é uma região até relativamente bem segura, né? Foram só esses 2 casos aí nos últimos anos de tombamento de veículo naquele local, cerca de 300 a 400 metros antes, e existe um controlador eletrônico de velocidade, né, que a velocidade máxima permitida para passar naquele local é de 50 km por hora, e então é bem raro, deu essa coincidência desses 2 acidentes relativamente em datas próximas, mas nós não temos registros não de muitos acidentes desse tipo naquele local. Só para a gente esclarecer, Ananda, Glauco, quando a gente escuta o policial falando, a gente percebe que ele diz que são raros os acidentes. Só para deixar bem claro, são 2 rodovias extremamente importantes e que cruzam praticamente Passo Fundo pelo meio. E o Glauco, que conhece bem a região, pode ajudar nisso. Uma é a BR-285, que corta o norte do estado. Só que ali pertinho da 285 tem 2 rodovias estaduais que uma é sequência da outra, que é a ERS 324, é isso, né, Glauco? Uma delas, a 324. O número eu não sei. E depois ela muda. Eu até anotei aqui, ó, nos meus papéis, daqui a pouco eu encontro a anotação. E é uma rodovia também, essa que é estadual, é onde acontecem muitos acidentes também. Então, ali na 285 é um pouco menor, até porque é uma estrada, né, mais estruturada, digamos assim. Agora, imagina, se a gente vai puxar pela internet o que tem de acidente nessas rodovias,
né? Juntando com esses gravíssimos acidentes da 285, porque isso é muito grave. Ainda bem que não teve nada, né, de pessoas atingidas, mas tanto na 285 quanto nas duas ERS, que é paralelo também àquela Marechal, acho que é Marechal Osório, né? Tem a Avenida Brasil, essa ERS, ela é Avenida Brasil e paralelo é Marechal Osório. Então, são muitos caminhões, afinal de contas, é a rota de transporte de carga aqui no estado. E outra coisa que chama atenção, em relação àquele primeiro acidente no começo do ano, essa senhora aí teve muita sorte. Agora, o acidente do... Olha aí, olha a imagem. Ela está caminhando por ali, né? E o caminhão, ele tomba, olha... metros, pouquíssimos metros atrás dela. Tá, esse foi um caso. Agora, o caso de hoje, vamos colocar aí, ó. Tinha gente nesse carro, né? Tinha. Inclusive porque o carro tá com o limpador ligado, limpador de para-brisa, tá com a lanterna, enfim. Olha só se não foi sorte também. Quer dizer, a gente não quer esperar que aconteça uma tragédia para dizer, olha, é perigoso. Eu entendo o policial, né? Mas motoristas de caminhão já tem que ficar de olho, né? Redobrar a atenção. E aí Glauco, a gente... imagina o susto, né, André, de quem estava naquele carro também. De repente, esperando a chuva passar tranquilamente. Olha, e uma carga olha. de peixes acaba varrendo toda a lateral ali da calçada do veículo. Um susto tremendo. E a boa notícia, ninguém se feriu. Mas agora é um alerta importante, né, Ananda, Glauco, porque assim, a mesma coisa aqui na 448. Tanto na chegada quanto na saída tem placas, né? Na chegada ali em frente à arena, muitos dizem que é uma curva muito fechada, eu imagino que até possa ser, mas está dentro do padrão. Agora, dependendo da velocidade, a carga se desloca e não tem quem segure. E já aconteceu muitas vezes, né? Nossa, uma quantidade de vezes aqui os acidentes aqui. Então, nesses trechos em que há muitas rotundas, como dizem os portugueses, muitas rotatórias, isto acontecer um pouco acima da velocidade. Às vezes o caminhão é mais estreito com a carga, qualquer movimentação, qualquer. Às vezes um pouco antes o motorista precisa dar uma freada, alguém que corta a frente, então já há um deslocamento da carga. Então tá feito o registro, 7h06 da manhã, imagina o susto. Nossa, eu acho que este senhor ou essa senhora que estava nesse carro aí não vai querer comer peixe tão cedo, viu? Olha, até dirigir, eu acho que fica um bom tempo traumatizado, viu? Poxa, imagina. Tu já pensou? Porque já parou por causa de segurança. Olha a quantidade de água acumulada, choveu muito nesse horário. Chovia muito forte, né, Estael? Nesse horário em Passo Fundo, né, chovia torrencialmente. E aí tu imagina, e mais um pouquinho virava por cima do carro mesmo a própria, né, o próprio ali, o caminhão, o motor do caminhão, veja. E ele não chegou a bater, né? A boleia, eu acho que ela... Dá a impressão que é a carga que desloca o carro. Isto, e a quantidade de água e de peixe também, né? Olha ali, ó. É a quantidade de peixe que cai, vem e vai arrastando o carro. A boleia não bateu, talvez a parte do como é que chama atrás mesmo? Carroceria? A carroceria, A carroceria tenha o cavalo. Não, o cavalo é a frente. A carroceria talvez ali um pouco tenha... Mas a pessoa não se machucou. Agora, que susto, hein? Que peixada. Que susto. Peixada. Muito bem. Muito bem. A gente fala assim porque, graças a Deus, não teve nenhum ferido. Agora, é uma rodovia, repito, a 285, mesmo aquelas ERS, a 135, eu tenho aqui o número delas, que é ali de Passo Fundo, ERS 324 e ERS 135. Tem que ficar muito atento ali, porque tem muitas rotatórias. 12h15 agora. Você quer cuidar mais do seu sorriso? Então preste atenção nesse recado especial que a doutora Paula da Sorri Fácil tem para você. Olá, boa tarde. Você quer voltar a sorrir? Então aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui embaixo. Eu sou a doutora Paula Fernandes e hoje estou aqui para falar com você, que sofre com a perda de um ou mais dentes e tem vergonha de sorrir. Os implantes dentários da Sorri Fácil são a solução para você. Chegou o momento de você priorizar a sua qualidade de vida e conquistar o seu melhor sorriso. Estaremos te esperando com atendimento especial entre os dias 18 e 23 de outubro. No sábado, dia 23 de outubro, com horário estendido até às 18 horas. Chegou a hora de voltar a ter a confiança para sorrir e se alimentar sem medo. Agende agora a sua avaliação pelo QR Code ou ligue 0800 600 3130 e ainda busque por Sorri Fácil nas redes sociais. Sorri Fácil, sorrir é uma conquista. Muito bem, preste atenção nessa história. Uma história inusitada que vem lá de Santa Catarina. É bem ali na divisa com o Rio Grande do Sul. Um homem invadiu um açougue e levou suspense. Tempo. Glauco Pasa.
Ele entra no açougue. O que fez esse homem dentro do açougue? Olha, André, bom, em se tratando de dias de hoje, qualquer coisa que ele leve do açougue já é um monte de dinheiro, tá? Porque verdade. A carne, com o preço que tá... Mas neste caso aí, bom, eu tenho que me segurar até para falar, você não imagina. Ele entrou para tentar roubar alguma coisa do cofre, tá? Isso aconteceu no município de Itapiranga, como você falou, que é aqui na divisa, né, com o Rio Grande do Sul. Só que é o seguinte, ele não conseguiu abrir o cofre. E aí, para não sair de mãos abanando, ele levou salame. Isso mesmo. E não foi pouco salame, não. 15 quilos de salame. O prejuízo, conforme o proprietário, daria em torno de R$480. Eu fiz as contas aqui, até que tá barato o salame lá. Eu acho que eu vou lá comprar. Porque eu adoro também salame, mas não que nem esse senhor aí, que levou 15 quilos. Mas é muita cara de pau. Ele não conseguiu abrir o cofre, ele entrou ali, como dá para ver, na maior tranquilidade, vasculhou o que tinha que vasculhar. O proprietário, ao chegar pela manhã... Olha a cara dele. Aí, ó. Parou, dá pra ver, para ali. Dá pra ver. Ele... Aí. Tarado por salame. Olha aí. Achando que não ia ser identificado porque estava de capacete, mas estava a câmera ali na frente. Olha, é bom ficar de olho, porque daqui a pouco outros locais aí podem estar sendo visitados por ele, né? Pois é, e o proprietário estranhou quando chegou, porque ele não tinha alarme, ele não, entendeu? Não sabia o que tinha acontecido, mas ele chegou no estabelecimento, a porta estava aberta e estava tudo revirado. Ele até comentou com a esposa, poxa... eles falando entre si, não fechou ontem? Não ficou trancados? Não, estava trancado sim. Só que não contava com o ladrão do salame aí, que entrou e levou 15 quilos, quase R$500 de prejuízo. O alarme, que até existe, não foi acionado porque alguém esqueceu. Aí entrou o problema de memória, alguém esqueceu de acionar o alarme e o ladrão de salame agradece. Essa é onde tem a travessia pelo Rio Uruguai, né? Itapiranga já fica do lado catarinense, do lado do Rio Grande do Sul, não lembro o nome da cidade que tem ali, mas é onde tem... qual? Iraí? É Iraí ali? É Iraí? E liga Iraí a Itapiranga. Aliás, a travessia é muito grande porque tem muita gente que estuda, né, ou trabalha, então o pessoal anda muito. Foi onde aconteceu há pouquinho tempo atrás, inclusive, a morte de um estudante à noite que durante a travessia caiu, né, no Rio Uruguai. Então é um local ali de bastante movimentação, mas claro, ele foi à noite, né, Glauco? Foi à noite. Ele foi à noite. Certamente ele não vai conseguir comer 15 quilos de salame, né? Então, se você observar alguém vendendo salame um preço muito atrativo, olha... Ó, aqui, eu tô recebendo o seguinte, só para corrigir, é Barra do Guarita, tá? Não é Iraí. Iraí é mais ao norte, é Barra do Guarita que liga a Itapiranga. Ou seja, nossos irmãos aí, né, logo ali na divisa, recebendo a visita de um ladrão de salame. Importante ficar de olho, porque, como dissemos, daqui a pouco está, né, fazendo visita em outros estabelecimentos. 12h20, põe a sirene de novo. Põe a sirene, porque a sexta-feira começou com, além da chuva, né, por todo o estado, uma grande operação policial na região metropolitana aqui de Porto Alegre. Integrantes de uma quadrilha foram presos, 12 até agora. O que eles faziam? Eles monitoravam passo a passo o que faziam a polícia e também o Poder Judiciário. Explica melhor essa operação pra gente, Lucas. André, uma inversão nos papéis. Normalmente é a polícia que fica correndo, monitorando os criminosos. Só que dessa vez inverteu a lógica. Os criminosos começaram a monitorar a polícia. Para que isso, André? Para vender drogas livremente, para evitar ações policiais. Então criaram um complexo esquema de monitoramento dos órgãos de segurança. Tinham escalas de trabalho, inclusive, André, de 12 horas, por exemplo, em que uma pessoa ficava lá plantado, olhando a delegacia de polícia, outra pessoa olhando o posto da Brigada Militar. E acabavam trocando mensagens ali para avisar como é que estava o movimento, se tinha alguma movimentação para uma operação policial, por exemplo, como mostra esse print, essa conversa que foi interceptada pela polícia e que a gente pode olhar e traduzir ela, André, porque está na linguagem da criminalidade. Então, só para contextualizar, essa conversa ocorre no momento de uma troca de turno. O criminoso que passou a noite ali observando como é que estava a movimentação da polícia estava indo para casa descansar para ser rendido por outro colega. E é nesse contexto que se insere essa conversa aí, André.
Olha aí, tá aí na tela a conversa. A gente tentou até traduzir, mas no resumo da história, ele comentando, né, que não conseguiu trabalhar, entre aspas, né, não conseguiu vender nesse dia, não é, Lucas? E aí, inclusive, dizendo que só trabalhei mesmo depois das 7, isso às 13h42, ele comenta. E aí a resposta foi, bah, ou seja, não pôde trabalhar muito, Lucas. Não pôde trabalhar, André, porque foi avisado que tinha um Fiesta na Z. O que é Fiesta na Z? É uma viatura da Brigada Militar ou da Polícia Civil ali na zona que eles vendem a droga. Então, certamente, algum outro olheiro avisou para ele, ó, tem uma viatura aqui, não vende, fica escondido. Então, ele teve que passar a madrugada toda ali escondido e só pôde vender depois das 7 horas, que foi o momento que ele foi avisado que a viatura tinha ido embora e que ele poderia trabalhar livremente. Então, essa conversa ilustra muito bem como é que funcionava esse esquema, André. E o que chama a atenção e chamou a atenção da própria polícia é que era uma organização muito bem regulamentada, muito bem acertada. Cada um tinha seu papel, desde olheiro até quem coordenava o tráfico, coordenava o ponto de tráfico, como explica o delegado Guilherme Dil, que a gente pode ouvir novamente. Os indivíduos, eles têm diversas funções dentro da associação para o tráfico. Alguns deles são vendedores, alguns deles são apenas colaboradores, como informantes, como eu já referi. Alguns deles possuem uma função de gerência, sempre numa escala muito bem setorizada e diária. Como se equipara hoje a uma escala militar. Cada dia tem uma função com horários pré-definidos. Meio-dia, 23 minutos. Lucas, e quem era? Lucas Abate explicando pra gente. Esta operação que acontece, ainda acontece, pelo menos 12 pessoas presas. Depois o Lucas vai dizer se todos esses 12 estavam à solta ou se dentro desse grupo já tinha alguém preso, se vinha ordens, inclusive, de dentro da cadeia. Mas era um esquema que monitorava passo a passo da polícia para que eles pudessem, né, exercer as atividades ilícitas com tranquilidade, Lucas. E o curioso, André, quem era um desses informantes? Que é mencionado ali pelo delegado, um frentista. O que era o papel dele? Uma função estratégica, simples, mas estratégica. Ele avisava quando viaturas iam até o posto para abastecer. Era um local normal, que era costume da polícia abastecer nesse posto. Então esse frentista tinha esse papel, avisava, olha, tantas viaturas abasteceram agora, encheram o tanque, devem ir longe, vão fazer algum tipo de operação. Então, esse homem também foi preso. E essa participação dele fez com que a polícia tivesse que mudar os protocolos também de atuação, como explica o delegado Mário Souza. Claro que não é só o abastecer a viatura que é um indicativo de operação, mas são outros elementos. Então, nós alteramos o protocolo e não vamos conseguir identificar por essa ação. Mas o crime organizado, principalmente, ele é criativo. Então, eles vão observar outras situações e a polícia vai buscar desorganizar essas organizações criminosas, quadrilhas, e mudar seus protocolos também para que a gente consiga não permitir que eles antevenham as ações, porque assunto de segurança pública é assunto sensível para o Estado e para toda a sociedade. Muito bem, meio-dia, 25 minutos. Agora, a participação dessas pessoas, como por exemplo, Lucas, esse frentista, a polícia investiga se outras pessoas também ajudavam e passavam informações. Agora, em que condições que essas pessoas colaboravam é o que a polícia também vai investigar, né, Lucas? Isso, André. Eu até fiz esse questionamento ao delegado Guilherme Dil. Ele falou que até em relação ao frentista, por exemplo, provavelmente ele recebia alguma vantagem financeira. Ele foi cooptado pelos criminosos, recebia algum valor para cooperar com eles com as informações. Mas, claro, questão daqui a pouco de moradores, pessoas que são próximas ali dos órgãos, do fórum, por exemplo, da delegacia. Pode ter alguma situação que eles eram ameaçados também, extorquidos. E isso é de conhecimento da polícia. Então, os que foram presos hoje
12 presos, 4 que estão foragidos, são aqueles que a polícia tem provas e convicção de que entraram no esquema porque estavam obtendo algum tipo de vantagem. Mas é de conhecimento, claro, de quem trabalha que muitas vezes moradores são obrigados a pelo menos cooperar com a lei do silêncio, de não fazer denúncia, às vezes cooperar dando informações e até mesmo, André, em casos extremos, que a gente já viu várias vezes, cedendo a casa como ponto de esconderijo de drogas, de armas ou até mesmo um ponto de vendas. Então tudo isso vai ser investigado pela polícia a partir de agora, inclusive vários celulares foram apreendidos porque se sabe por parte dos policiais e agora eles buscam as provas de que mais pessoas também estão envolvidas e estão cooperando nesse esquema que foi montado lá em Eldorado do Sul para monitorar as ações da polícia. Operação Cidade Verde, né? Com a tradução aí, a Urbi Viridi. E esses 12 estavam soltos, é isso? Já tinha algum deles, já estava no sistema prisional, Lucas? Só para a gente encerrar, porque em seguida vamos conversar com o presidente da EGR. Em seguida, nós vamos conversar com ele, presidente da EGR, Marcelo Gazem, a respeito dessa violência nos últimos dias, principalmente, que a gente observa na RS 239. Então, daqui a pouco, o presidente já está se posicionando, em seguida a gente vai conversar com ele. Só para encerrar então, hein, Lucas, desses 12, os 12 estavam pela região metropolitana? Os 16 alvos, André, todos eles estavam nas ruas. 12 foram presos e 4 permanecem ainda foragidos. Inclusive, a polícia permanece com várias equipes para tentar localizar ainda hoje ou durante o final de semana esses outros 4 foragidos. Muito bem, obrigado pelas informações. Aliás, Lucas fica comigo, junto com o Glauco também, porque nós vamos agora falar mais uma vez sobre a RS 239, né? Uma estrada que ela é uma preocupação para todos nós, inclusive semana passada falamos muito, acompanhamos na sexta-feira, né, uma operação que aconteceu na 239, durante a semana. Percebeu-se e a gente recebeu informações da própria Polícia Rodoviária Estadual fazendo operações na RS 239 que cruza pelo menos 10 municípios. Então imagine o tamanho do risco e as pessoas conseguem imaginar porque a gente tem mostrado. Teve uma semana aí que foi praticamente um acidente por dia. As estatísticas mostram que só este ano pelo menos há 20 mortos nesta rodovia. Por isso nós vamos conversar agora e desde já agradecendo o presidente Marcelo Gazem por conversar com a gente. Vamos conversar com o presidente da EGR, que é a Empresa Gaúcha de Rodovias, que é a responsável por administrar a RS 239, para saber como andam, né, os acompanhamentos, o que está sendo feito. Sabemos que mais de 20 milhões de reais foram investidos na rodovia, também vai passar por um momento aí de licitação, de novos trechos que serão construídos, mas o que é possível fazer hoje? Presidente, muito obrigado por nos atender, boa tarde. Boa tarde, André, Glauco e Lucas, e aí todos os telespectadores do SBT Rio Grande. Bom, como tu bem dissesse, né, a EGR hoje administra 75 quilômetros da rodovia 239, que vai de Novo Hamburgo a Riozinho. Nós consideramos uma rodovia que ela está em ótimo estado de conservação, manutenção, bem como também possui uma sinalização totalmente adequada. A gente sabe desses acidentes, enfim, que têm ocorrido nesses últimos meses. Eu acredito que o fator principal de todos eles, né, está muito vinculado à questão da alta velocidade, à questão da própria imprudência. Ela é uma rodovia que praticamente toda ela é em zona urbana, né, possui aí um limite de velocidade de 80 km por hora. Certo. Então nós viemos fazendo algumas ações específicas junto à Polícia Rodoviária Estadual. Semana passada estivemos juntamente até com o SBT fazendo uma blitz na sexta-feira, para que a gente pudesse verificar, né? E tivemos aí um ótimo resultado por parte do policiamento, né, com diversas apreensões, né, inclusive alguns veículos aí com mais de 150 quilômetros de velocidade, né, que foram... Quanto? 153 quilômetros, né, foram pegos no radar. Velocidade de decolagem, né? Exatamente. Então, coisa a gente considera que a gente está fazendo um trabalho, inclusive, logo nós vamos estar divulgando uma ampla campanha de conscientização, né, de redução de velocidade, que os pedestres, os ciclistas também tomem os cuidados adequados,
né? Ela é uma rodovia que a gente possui 3 passarelas. Presidente, deixa eu, até por uma questão de tempo, sabemos que o senhor tem compromisso, mas a gente, eu queria salientar algo que nós temos falado sempre aqui, Lucas, meus colegas, Glauco. Nós sabemos que a responsabilidade não é só de um, quer dizer, não estamos aqui, né, culpando EGR, culpando os prefeitos ou culpando somente o motorista, porque eu acho que nisso tudo o motorista, principalmente, é o que tem a maior responsabilidade na rodovia. Há problemas de passarela, sim, são apenas 3 passarelas. Há problema no asfalto, pouca coisa. Realmente é uma estrada muito boa, mas alguns momentos em que se faz alguma recapagem, o asfalto fica com algumas interrupções, mas isso, né, também faz parte. O que a gente percebe e gostaria de saber, inclusive a nossa população, nossos telespectadores de toda ali aquela região, é uma rodovia que atravessa, como dissemos, 10 municípios, todas as pessoas, moradores nos perguntam e a gente transfere essa pergunta para o senhor. Sabemos que a responsabilidade é de todos. O prefeito de ajudar a botar uma luz também, cabe a ele esse papel. A pergunta para a EGR, uma estrada que é pedagiada, o que fazer agora, né? O que pode ser feito agora? Colocar mais radar, porque também parece que há poucos radares e pardais ali na região. Quer dizer, é uma rodovia que ela é muito escura em alguns trechos, presidente. Então, o que a EGR vai entregar agora para a comunidade para que a gente consiga, né, segurar um pouco essa violência? E sabemos que não é só responsabilidade não da EGR, é de todos nós, é dos prefeitos também, presidente. Olha, por parte da EGR, a gente já vem realizando um amplo trabalho. A gente já fez, inclusive, uma ampliação de algumas sinalizações, né, como redutores, como sinalizações tanto verticais quanto horizontais por parte da rodovia. Ela é uma rodovia que também ela é duplicada, né? O que a gente realmente está fazendo neste momento é tentando fazer uma grande mobilização entre todas as partes envolvidas nessas questões, né? Municípios, Polícia Rodoviária Estadual, a própria EGR. Então, estamos, uma força-tarefa, lançando uma ampla campanha de conscientização, né? E que essa colaboração, na verdade, né, para que todo mundo chegue bem em casa, é uma colaboração de todos, né? Então, é o motorista que tem que andar na velocidade. Existem diversos radares ali, né, de redutores de velocidade. Ela é uma rodovia de 80 km por hora, então as pessoas têm que ter essa consciência, né, de que a gente tem que tomar cuidado, se beber não dirija, na hora de atravessar tome um cuidado adequado, com os próprios ciclistas, pessoas que estão ali, né, caminhando, olhando o celular muitas vezes, se descuidando. Somente a título de curiosidade, né, o governo do estado do Rio Grande do Sul está fazendo um amplo pacote de concessões de rodovias. Até se pretende, até o final do ano, inclusive, estar lançando esses editais. Sim. Nessas concessões de rodovias, a RS 239, existe uma previsão de 650 milhões de investimento. Então, para que a gente realmente dê um salto de segurança viária, a gente precisa de um investimento realmente pujante. E que ele só é possível hoje, né, com uma concessão privada, onde a gente tem que captar investimentos privados para que a gente consiga fazer isso. Meu colega Lucas Abate esteve lá essa semana também, ontem especificamente, né, Lucas? E tem uma pergunta para o senhor. Isso, boa tarde, presidente. Obrigado por conversar com a gente. A gente tem acompanhado nesses dias, vendo acidentes na RS 239, uma reclamação muito grande dos moradores com relação à travessia, que fica bem difícil. E a gente fez um levantamento saindo da BR-116, ali em Novo Hamburgo, e indo até Taquara, por exemplo, a primeira passarela que se tem é só com 12 quilômetros de rodovia. E depois, um pouco mais à frente, 4 quilômetros à frente dessa passarela, a segunda ali em Sapiranga. Até que se tenha alguma construção de passarela ou algum redutor de velocidade, de que forma que os moradores, a população, podem fazer essa travessia da forma mais segura possível? Olha, Lucas, é importante dizer, né, que todos os acidentes que a gente vem monitorando, né, todos eles não têm uma mesma causa e muito menos uma mesma localização. Então, esse é um fato que dificulta muito para que a gente tenha uma ação isolada em alguns pontos, né? Como tu bem disseste, hoje nós possuímos uma passarela no quilômetro 25, uma no quilômetro 29, que é em Sapiranga, que foram demandas exatamente diante de um grande volume de pessoas passando, onde nós identificamos, e uma lá no 46.
Então, a gente vem sim preocupado, identificando possíveis pontos específicos. Nesses pontos, nós estamos ampliando sinalizações, nós estamos ampliando redutores, faixas de pedestres, para que tenha uma maior segurança. Mas é praticamente inviável. Tu imaginas, né? Nós temos 75 quilômetros de administração, tu imagina a cada quilômetro a gente ter uma passarela. Praticamente é algo impossível, tecnicamente, de se fazer. Então, o que nós viemos fazendo e pretendendo cada vez é melhorar em pontos específicos, onde a gente identifica que tem um grande volume de pessoas passando. Os casos demonstram que são casos diferentes e locais diferentes, o que não muitas vezes não justifica tecnicamente a gente espalhar passarelas por toda a rodovia, E o fato principal que a gente, diante de diversas conversas, pôde perceber que o que a gente precisa realmente é uma conscientização muito grande, tanto das pessoas que trafegam, como dos veículos que estão passando ali. O problema é que o volume de 5 da tarde, parar para olhar ali o que tem de pessoas atravessando com bicicleta, pessoas que trabalham do outro lado da faixa, não sei se reduzir a velocidade de 80 para 60 seria uma das alternativas também. Mas, André, são coisas que a gente vai discutindo, Glauco. Deixa eu já emendar então uma pergunta que os motoristas já me fizeram. Presidente, tentar inibir com que as pessoas atravessem a pista. E aí seria colocar obstáculos, de repente, não sei se guarda-rails, adiantaria e é possível ou não? Olha, na verdade, na nossa visão, a gente ficar implementando guarda-rails ou barreiras ou NJs, que a gente chama de contenção, nos parece que isso, de alguma forma, não vai fazer com que as pessoas consigam atravessar. Como eu disse anteriormente, a rodovia 239 ela tem uma característica muito particular, que ela é uma rodovia totalmente em área urbana. Em alguns pontos, a gente considera, inclusive, que a rodovia acaba sendo uma avenida dentro da cidade. Então, em muitos pontos, Sapiranga é um ponto assim, onde a gente vê que várias ruas da cidade, elas acabam desembocando direto na rodovia. Então, aquele cara que entra em baixa velocidade, ele atravessa a rodovia para ir para o outro bairro que fica do outro lado da rodovia. Então, a gente entende que, realmente, para que a gente consiga dar um salto de melhoria e de adequação, a gente tem que fazer um investimento muito pujante para que a gente modifique o rol, de alguns acessos, algumas rótulas, algumas interseções. Então, tem que haver um conjunto de obras muito grande para que a gente consiga dirimir essas questões. Pois é, presidente. Infelizmente, assim, algo de imediato, se não for principalmente o comportamento do motorista e do pedestre, a gente vai, de imediato, a alternativa é essa mesmo, pedindo para que as pessoas respeitem. Talvez mais lombadas eletrônicas seria uma alternativa, ou mesmo de reduzir a velocidade para 60, não sei. Agora, a importante observação do Glauco, só que, por exemplo, Sapiranga não tem nenhuma passarela no trecho da cidade do centro. E a pessoa precisa trabalhar e precisa atravessar. E aí fazer o quê? É muito difícil. Mas a gente agradece a esse debate, presidente Marcelo Gazem, presidente da EGR, por ter conversado com a gente. Um bom trabalho para o senhor e muito obrigado. Estamos sempre à disposição da EGR. Faz um trabalho extremamente... Obrigado a todos, um bom trabalho também. Bom trabalho, obrigado. A EGR faz um trabalho importante, sim, mas é uma daquelas questões que é o envolvimento de todos, de polícia, de concessionária, de cidadão, de pedestre, de motorista. Tem que dar, senão a gente vai ter mais quantas pessoas mortas ainda esse ano, pelo amor de Deus. 12h40, meio-dia e 40, eu tenho um recado importante. Eu vou falar agora sobre o Grupo Matias de Funerária. O Grupo Matias de Funerária tem 50 anos no segmento de funerárias e 7 lojas com toda a infraestrutura necessária para este momento, que é um momento extremamente difícil. E o Grupo Matias trabalha com todos os tipos de funerais, crematório próprio, crematório PET também aqui em Porto Alegre, na Avenida Goethe, 141 e com filial em Caxias do Sul. E para seu conforto e organização financeira, agora tem também a compra programada. É difícil de falar nisso? Claro que é difícil, mas é importante se falar sim. Trata-se de um parcelamento facilitado para a compra antecipada de um funeral, parcelado em até 36 vezes sem juros. Informações aqui, no telefone 51 3110 8001. Como eu disse, é um assunto difícil, as pessoas não gostam, relutam às vezes em falar, mas é extremamente necessário. 51 3110 8001. Está aí o telefone, o Grupo Matias.
Olha só, sexta-feira, você já sabe, é dia de, Partiu Cultura. E hoje a Bruna Colossi vai conversar com o vocalista da banda Elixir. Porque esta banda está lançando um projeto envolvendo educação pública lá na Serra. Acompanhe. Oi, gente! Mais um Partiu Cultura no ar e hoje eu recebo o vocalista da banda Elixir, que está lançando um projeto muito legal, um baita projeto envolvendo música na educação pública. Então, seja bem-vindo. Boa tarde, Vinícius! Boa tarde, Bruna. Primeiramente, agradecer muito a oportunidade, a abertura no programa para poder estar falando assim sobre o projeto e convidar para o pessoal conhecer um pouquinho mais sobre o projeto Elixir Inc. Masterclasses de Música nas Escolas Democratiza a Cultura. Olha aí, já gostei aí de todo esse nome e a gente quer entender então um pouquinho melhor como funciona. E essa é a minha primeira pergunta para ti. Conta pra gente como é que é feito esse projeto. Esse projeto a gente iniciou ele agora gravando a primeira parte em setembro. A gente vai estar levando para o município de Bento Gonçalves, para 20 escolas do município de Bento Gonçalves, escolas públicas. Esse conteúdo de qualidade, que ele é no formato de masterclass, tá? Com música e também levando um pouquinho de conhecimento sobre a economia da cultura, o que todos os setores que a cultura movimenta. Esse projeto, só para resumir um pouquinho, ele vai impactar mais de 10 mil alunos do ensino aqui de Bento Gonçalves. E como é que ele funciona? É de uma forma presencial? Você me falou aí mais de 20 escolas de Bento que vão receber nesse primeiro momento, é isso? Exatamente. O projeto inicialmente ele visava, né, os masterclasses iam ser presenciais. Só que devido à pandemia, né, o Conselho da Cultura preferiu que a gente gravasse em estúdio, que foi gravado no início de setembro, e levar esse conteúdo para as 20 escolas. Vai ter uma parte prática, então, que o pessoal vai para a música mesmo, e outra parte teórica, uma combinação? Mas cantando, nada muito teórico nessa parte. A gente vai disponibilizar esse conteúdo teórico para eles e essa integração vai ser algo um pouquinho mais descontraído, né, que eles possam se divertir, para finalizar mais ou menos o que vai ser o projeto. Esse material ele vai ficar disponível, né, em rede social. Então os alunos vão poder ter acesso depois, mas é só para os alunos que já fizeram a Masterclass ou vai ser para qualquer pessoa que quiser ter acesso a esse conteúdo? O que vai estar disponibilizado é a websérie com os 3 episódios. Né? A Masterclass vai ser exclusivo para os alunos das escolas que estão participando. Vinícius, obrigada, parabéns. A gente adora trazer boas iniciativas aqui. Beijo, bom fim de semana para ti. Obrigado, Bruna, um beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Muito legal, né? Falarmos de ações que podem impactar, sim, positivamente na vida das pessoas. Assim como, sabe o quê? O Masbá, que traz muita alegria para vocês. Então, dá uma espiadinha no que nós preparamos para o programa de amanhã. No quadro Meu Pet é uma Estrela, uma Shih Tzu que faz sucesso na internet com muitos penteados diferentes e que vai te impressionar. E no centro de Porto Alegre, eu vou aprender e tentar desvendar algumas ilusões com um mágico que tem mais de 2 milhões de seguidores nas redes sociais. Pensa que é só isso? Negativo! Eu fui até Cachoeirinha experimentar sabores inusitados de cachorros quentes doces. É isso aí, convite tá feito. Te espero amanhã no Masbá e, claro, na semana que vem aqui com mais Partiu Cultura. Ótimo fim de semana para todo mundo, Beijo! Beijo para ti também, Bruna Colossi. Glauco Paza. Ontem tivemos 33 graus no estado, agora faz 11 graus no sul. Muita chuva nessa madrugada. Imagens ao vivo de Gramado. Em Gramado, a temperatura nesse momento é de 17 graus. O que vem por aí, já te adianto, vem muito frio. E no esporte, agora o Grêmio já tem um novo técnico. Será que vai melhorar o clima lá no Grêmio? Olha, eu não sei, mas eu sei que esse técnico, se ele conseguir segurar o Inter na Série A, vai ganhar um prêmio de 5 milhões de reais, não é verdade? Eu falei o quê? Inter? Perdão, Grêmio. Grêmio. Os gremistas a caírem em cima de mim. Já. Vai encher a guaiaca, mas a essa altura tem isso que aí eu faço para ver se eles estão atentos. O que interessa é sair do rebaixamento, já. É um rápido intervalo.
Muito bem, 12h50. Olá, boa tarde, Stael Cias, que já tinha alertado no início da semana para a chuva que vinha por aí e agora o frio se apresentando, Stael. Boa isso tarde. Aí, boa tarde, boa tarde. A gente não consegue largar o casaco. O casaco não dá para não sair do guarda-roupa, tá ali à disposição. Mas, pois é, a gente estamos tendo a passagem de uma frente fria pelo estado e frente fria é isso, primeiro a chuva e depois o frio. À madrugada nós tivemos temperatura em média de 20 graus e agora a temperatura só faz cair, não tem mais elevação térmica a partir de agora. Então, quem não trouxe casaco, olha, vai passar frio, porque vejam só, todas essas nuvens aqui, essa parte branca aqui da imagem de satélite, são as nuvens que estão fazendo esse movimento, estão avançando para Santa Catarina, Paraná, São Paulo, aliás, Santa Catarina e Paraná com alerta de fortes temporais nas próximas horas. O pior de temporal já passou pelo Rio Grande do Sul, de vendaval, de vento ainda pode ter com a chegada do ar frio, mas de raios, de risco de granizo, o pior já passou. O que a gente vai ter nas próximas horas é esse ar mais seco que está sobre a Argentina chegando ao Rio Grande do Sul, é um ar gelado, é um ar frio, vai mudar completamente o padrão de temperatura, que ontem chegou a 33 graus na região das Missões, vários municípios tiveram 30 graus, e quando avança esse ar polar, o vento se intensifica. Então, nas próximas horas, tem vento gelado, que vai derrubar a sensação térmica e, de fato, vai provocar essa queda na temperatura. Agora, a gente já tem 11 graus em Pinheiro Machado, 13 graus lá em Jaguarão, e a temperatura vai cair ainda mais. Hoje à noite, André, nessas áreas de fronteira com o Uruguai, a temperatura na noite de hoje chega a 8, 9 graus. Mas, é frio 15 mesmo. de outubro, Stael. Exatamente, metade de outubro com essa temperatura baixa. Aqui em Porto Alegre, acredito que hoje, final da noite, a gente vai uns 16 graus, talvez 15. E aí, amanhã, nós temos aqui um mapa de chuva para o sábado, mostrando que a gente ainda tem instabilidade no norte do Rio Grande do Sul. Vamos falar de hoje à tarde, eu pulei aqui um pouco os mapas, vamos falar de hoje à tarde. Aqui os 21 graus, 23 que a gente tem em Santa Rosa é da madrugada. A previsão é de 16 graus para a noite, agora em Santa Rosa, também lá em Uruguaiana, 13 graus em Santa Maria, 16 em Novo Hamburgo. À noite a temperatura cai para 13 lá na Serra, tá 17 agora lá em Gramado e cai para 14 em Pelotas. Nessas áreas mais de fronteira com o Uruguai, Bagé, Jaguarão, Pinheiro Machado, hoje à noite faz 8, 9 graus. Então tem que pegar um agasalho mesmo. A previsão, nós temos aí imagens da chuva nessa madrugada, chuva forte aqui na região metropolitana. Os acumulados maiores aconteceram entre Passo Fundo, que a gente mostrou imagens mais cedo da Peixada, né, André? Choveu mais forte ali na região de Passo Fundo, até a região de São Luís Gonzaga, lá foram os maiores acumulados. Aqui na Grande Porto Alegre a gente ficou com 25 a 30 milímetros, aqui imagens do final da madrugada em Sapiranga. Isso é muita chuva, Stael, né? 30 milímetros para quê? Sim, foi menos, até acho que meia hora, foi um pico de chuva mais forte, realmente que muitas vezes traz alagamentos até esse volume de precipitação. Mapa de chuva para o sábado. Aqui a gente vai ter tempo firme desde cedo. Então, os municípios de fronteira com o Uruguai, frio neste sábado. O começo da manhã com 5 a 6 graus, André, temperatura de inverno no começo deste sábado. Como ainda tem nebulosidade de chuva na madrugada e começo da manhã, nessas áreas da metade norte, ainda não esfria tanto. Mas no domingo, o ar polar toma conta de todas as regiões. Vamos colocar aqui o mapa, Luciano, da previsão de temperatura para o domingo, para mostrar que a temperatura cai de uma forma mais generalizada no Rio Grande do Sul, 4, 5 graus na Serra Sudeste, justamente daquela região de Pinheiro Machado, também em Bagé, 2 a 3 graus lá na região dos Aparados da Serra, previsão de 7 a 8 graus aqui na Costa Doce, pontos da Grande Porto Alegre também com 8 graus no Vale dos Sinos, ali 8 graus no começo do domingo. Ar seco, vento calmo, céu claro, pode trazer geada para o começo da manhã de domingo em áreas de fronteira com o Uruguai especialmente. Tem um pequeno sinal aqui na Serra, mas acredito que o risco é maior nessas áreas da Serra Sudeste, lá no sul do estado. O Uruguai, várias regiões aí, vários departamentos com risco de geada e um sinal de geada aqui para o extremo sul do estado. André, o que será que está causando tudo isso, esse frio tardio? O que será? O Laninha está de volta. Ontem foi decretado pela Agência Nacional de Oceano e Atmosfera, a agência NOAA, Agência de Clima lá dos Estados Unidos, foi decretado o início oficial do fenômeno climático Laninha, que é esse resfriamento em toda a região do Oceano Pacífico Equatorial. Aqui
Nós temos a Austrália, América do Sul e essa região aqui do Oceano Pacífico, quando tem águas mais frias do que o normal, por pelo menos 3 meses seguidos, a atmosfera começa a ter mudanças. E esse frio tardio que a gente tem agora no Rio Grande do Sul, uma das causas, dos componentes da atmosfera que está causando esse frio tardio é o fenômeno climático Laninha, que, em princípio, André, deve durar pelo menos até o outono de 2022. Vai ser um fenômeno Laninha de curta duração. Na verdade, até a gente pode dizer que é um repique de Laninha, porque a gente teve Laninha até o começo deste ano. Esse Laninha tem a tendência de ter intensidade fraca a moderada. O momento de intensidade maior deverá acontecer nos meses de verão. Então, os próximos meses serão dentro deste cenário. O Oceano Pacífico mais frio, sob influência de Laninha. O Rio Grande do Sul ainda pode ter massas de ar polar chegando até o final deste mês de outubro, pelo menos. E a chuva começa a escassear bastante a partir de novembro. Principalmente aqui, André, porque lá no centro do país, onde é importante e também está fazendo falta a chuva, nós devemos ter a partir de agora a chuva até acontecendo com excesso em alguns pontos. Minas Gerais, São Paulo, Goiás, isso é uma boa notícia porque vai chover nos reservatórios, então deve ajudar a melhorar um pouco essa condição. Ajuda a melhorar, não reverte, mas aqui no sul realmente a preocupação é a escassez de chuva nas próximas semanas. Bom, a gente vê a imagem ao vivo de Gramado, temperatura bom. Gramado vai a quanto então esse fim de semana? Olha, domingo em Gramado realmente para turista mesmo. O Glauco tá com uma cara de tenso. Não, é assim, ó, eu tô preparado para apanhar, porque eu despachei meu filho hoje de manhã de camiseta, bermuda, porque tava quente, né? Sim, e agora de tarde, ele só volta no final da tarde, ou seja, vai ter uma não assiste a Estael Cias, Glauco. Como assim, Glauco? Como assim? Vai explicar. Me passa o telefone aí, Estael, eu vou te ligar toda manhã agora. Pode ser? Pode ser. Mas como assim? São 4 estações num dia só. Exatamente. É uma primavera com cara de outono. Completo. Olha aí, ó. Olha, previsão para Porto Alegre aqui, né? A previsão de um sábado ainda começando com garoa, mas depois o tempo firma. Amanhã já vejam 15 a 19 graus. Domingo, quem levantar cedo, 9 graus em Porto Alegre, domingo de manhã. Vale dos Sinos, talvez 7, 8 graus nas áreas rurais ali da região do Vale dos Sinos. 20 graus, melhor à tarde, pelo menos. E aqui a gente tem 10 a 22 graus na segunda-feira. A boa notícia, André, é que nós teremos, depois de tanta umidade, tantas nuvens, na semana que vem praticamente todos os dias com sol. Mas o frio das manhãs e madrugadas vai continuar, viu, Glauco? Frio nas manhãs, madrugadas e noites semana que vem. Mas as tardes devem ser amenas, devem ser agradáveis. Então dá para aproveitar. Muita gente reclamando aí de muitos dias de nebulosidade, umidade, chuva. Semana que vem a gente tem aí uma trégua na instabilidade, muitos dias com sol, mas as manhãs seguem com frio. Ô André, posso fazer uma pergunta? Deve. Não é para estar... Ô São Pedro, tomou uma, né? Tomou uma, pelo amor de Deus. Tá bom, desculpa. Eu tive uma reivindicação hoje de calor, tem gente que ia tomar chopp, né? Tá com saudade do chopp num dia calor. Domingo que vem provavelmente vai fazer 30 graus por aqui. Esse dia agora? 24. Não, só lá dia 24. Esse vai estar frio. Então, quem tá com saudade do calor, lá pelo dia 24 de outubro, tem alguns dias aí de calor. Então, vai ter de tudo, né? Nesses próximos 10 dias. Muito frio, vários dias de frio, mas o calor também aparece por aí. Dá uma passeada por aqui. Então, nos vemos na segunda? Segunda-feira com frio. Com frio e sol. Poncho? Não, frio, não é pra tanto, não é pra vou anotar aqui. Frio. Vai e faz uma teleentrega, manda lá pro teu filho uns casaquinhos, porque o frio ele vai esticar. Obrigado, Estel. Bom final de semana. Pra ti também, pra todos. Agora, faltando 2 minutos para 1 da tarde, o nosso assunto agora é o novo técnico do Grêmio. Já entra em campo o Matheus Schenck, que está se arrumando, está sempre se arrumando de última hora, uma coisa Mas como se arrumar? O que vai arrumar aí? Me diz. Não, entra mas em campo, o cabelo Matheus. tem que estar sempre na régua, né? Tá certo. E aí? Glauco, temos então um novo técnico do Grêmio, acabou o mistério, seu Glauco, põe na tela as imagens deste senhor que é Wagner Mancini, ele é o salvador da pátria, Glauco? Não sei se é o salvador, mas é uma grande esperança. Além dele, o Denis Abraão, que chegou com um discurso forte. Já a gente fala sobre o novo vice de futebol, mas o Wagner Mancini, 54 anos, vem de trabalhos recentes justamente na pressão, com bons resultados. Essa é a esperança. Inclusive, vai ter um bônus bacana. Ô, João, põe na tela aí o contrato do Wagner Mancini. A gente teve acesso às informações. Olha aí, Glauco, 700 mil por mês e um bônus de 5 milhões de reais caso o Grêmio não caia.
Tá bom para você ou não? Tá, o contrato é até o final de 2022, isso dá quase 15 milhões de reais no bolso do Mancini, se ele permanecer, logicamente, até o final do contrato. É uma boa grana, viu? Ontem, Glauco, a gente falou bastante, tava rodando na rede social, que o Grêmio tá trazendo um cara que tá acostumado a lidar com o time na zona de rebaixamento, né? E até acabou viralizando que ele caiu 5 vezes. E mas não se machucou? Ah, caiu? Ah, tá. Entendi. Ele foi rebaixado 5 vezes. Mas a gente vai explicar para você, ó. Só em 2 times, o Guarani e o Botafogo, ele de fato estava no comando quando o time foi rebaixado. No Ceará, em 2011, ele saiu antes e saiu fora da zona de rebaixamento. Mesma situação no Sport em 2012 e no Vitória em 2018. Ou seja, tem um pouco de esperança sim. Ele é um cara que está acostumado a tirar times da zona de rebaixamento. Ele é um cara com experiência nisso. Fez isso no Corinthians ano passado e pegou o América esse ano, estando na zona de rebaixamento na 4ª rodada, e tirou, está em 12º. Então, acho que o Grêmio acerta, Glauco. Conhece os dois lados. Conhece os dois lados. Tá, acho Glauco, que dentro me diz das aí, possibilidades... o Grêmio acertou ou não? Foi uma boa contratação, sim. Até porque não falaram no Celso Roth. Amém. Mas olha só, vocês falam em boa contratação, o que eu escuto aí de gremistas, né? Agora, o período de adaptação, de conhecer o pessoal, diz que o Thiago vai ter uma função muito importante nesse momento, só que é o seguinte, o domingo o Grêmio já tem que sair ganhando, né? Já tem que ir às ganhas. E é como eu falei ontem, é confronto direto, né? De um lado, um time que não ganha 5 jogos, o Grêmio, e de outro, um time que não ganha há 4 jogos, o Juventude. Glauco, é uma fumaceira danada. E o Grêmio vai pressionado e o Mancini não vai ter muito tempo. Ele vai treinar hoje, vai treinar amanhã. Aliás, ele vai ser apresentado hoje aos jogadores, comandar o treino, amanhã mais um treino leve de manhã e vai pra guerra, né? Olha, a matemática é cruel. Tem que fazer metade de vitórias de todos os jogos, tá? Se passar esse jogo do Juventude, já fica no negativo, já tem que fazer mais do que a quantidade de jogos, então tem que ganhar. Infelizmente, é a notícia que a gente tem que dar. Né? Na rede social, Glauco, a gente perguntou para o torcedor gremista se ele concorda com essa decisão de trazer o Mancini. E olha, foi um aperto, foi muito equilibrado, a gente está vendo aí, 50,7% sim, o Grêmio acertou com a contratação do Mancini, 49,3% não. É muito equilíbrio, tá todo mundo bastante dividido quanto ao Wagner Mancini. E esses não aí sugerem o quê, então? Roger, muita gente queria o Roger. Inclusive, a informação é essa. O Denis Abraão, que é o novo vice de futebol do Grêmio, teria ontem conversado com o Roger para tentar demovê-lo na última chance. Tentar, Roger, vem nos ajudar, é o momento, você é gremista, nos ajuda. Roger disse, nada feito, e aí acertou o Wagner Mancini. E isso causou um mal-estar em Minas Gerais, meu amigo. Rapaz, foi feia a coisa. Pai do céu, olha os prints aí, olha os prints do América aí. Primeiro, o presidente do América, no print aí, ó. Que coisa essa do Grêmio? Mancini está em um ambiente sadio, tranquilo, onde construímos uma família. E depois aí, ó, a nota do América também nem falou no Grêmio, né? É um clube aí, né? É um clube, é um time aí. O pessoal tá pé da vida com o Grêmio, mas isso acontece, né, Glauco? Vamos parar com esse mimimi. O que mais se vê no futebol é uma furação de olho, a gente pegando o técnico do outro, a nova legislação essa que não permite ter mais de 2 técnicos por temporada, eles conseguiram contornar, burlando. Para com isso. Ô, Glauco, o desafio dele é grande, né? É complicado, são 14 jogos. Bota na tela aí, João. Os 14 jogos do Grêmio até o final da temporada. 14 jogos, tem que ganhar 7. Via Crucis em 14 fases. Tem que ganhar 7 desses aí, seu Glauco. E o Flamengo tá ali destacado porque ele não tem data. Ainda não tem data. O Flamengo tá ainda perdido nesse jogo. Grêmio e Flamengo não tem data para acontecer. Mas o Grêmio vai fechar contra o Atlético Mineiro, que talvez já seja campeão brasileiro. Mas aí não vamos jogar no si, né? Não vamos encarar as coisas como elas são. Glauco, eu vou te fazer uma pergunta bem sincera agora. Tá na hora. E cuidado com a pergunta. O Grêmio ganha 7 de 14 e escapa? Não ganha. Essa é a minha opinião sincera. Eu joguei a toalha com o Grêmio. Eu disse lá atrás que tinha esperança. O Grêmio não me deixou mais ter esperança. Com 2 jogos em casa que ele ganhou 1 ponto. Bom, opinião forte. O que eu vou fazer, cara? Eu vou ser sincero também, né? Tá, bom. Por exemplo, eu acho o André Raro um cara muito bonito. Eu tô sendo sincero. Tá bom? Tá dizendo, tudo bem, né? Vamos falar de Inter.
Vamos falar Quer opinião Inter, sobre a sua pessoa também? Não, deixa assim, vai lá. Vamos continuar, vamos falar de Inter. Tá bom. Vamos lá, o Inter divulgou os bastidores da vitória contra a equipe do América Mineiro e, de novo, teve uma fala muito bacana do Tyson antes do jogo. Vamos destacar aí. Mais o jogo. Isso aqui não tem tempo pra pensar não, velho. Não tem tempo, velho. Na nossa casa, temos que somar ponto, velho. Temos que somar ponto. Com a mesma atitude do final de semana que a gente teve. Com muito cuidado. O jogo é diferente, mas a atitude não muda. A nossa atitude não muda. Seja qual for o adversário, a nossa atitude dentro do campo não muda. Não muda. Junto, vambora! Glauco, é sempre muito bacana ver como o Tyson é um líder dentro e fora de campo, né? E quem conviveu em ambiente de vestiário sabe, eles se transformam, rapaz, eles ficam... olha, o jogador quando tá para entrar em campo é uma coisa assim, parece que eles vão para a guerra, viu? E é mais ou menos esse espírito que o Grêmio quer também com o Denis Abraão, que a gente viu na entrevista há pouco ali. É sangue nos olhos, vamos para lá e vamos ganhar, às vezes não dá certo. Tomara que dê pros dois. A gente viu ali uma imagem rapidamente ali do Tyson dando um beijo numa torcedora, né? E essa torcedora tem uma história muito bacana, é a Dona Vera. Ô, João, volta aqui para mim. Porque, assim, é a Dona Vera e ela tem uma história muito bacana. Ela foi a primeira torcedora do Inter a entrar no Beira-Rio no domingo passado, contra a Chapecoense, na volta do público aos estádios. E ela conversou com o pessoal da imprensa e essa história vale muito a pena a gente acompanhar. Eu vou te contar uma coisa. O Inter sempre me liga que eu sou muito viável de qualquer lugar, faço um monte de coisa. Aí me disseram se podia dar uma entrevista. Tá, pode dar. Quando eu vi o Tyson, eu comecei a chorar. O Tyson ligou pra mim. Até que ele deu a camisa, ó. É do Tyson. Aí comecei a chorar. Não esperava por aquilo, assim. Olha, eu vou te contar. A emoção é demais, assim, olha. Eu não vou falar muito, porque senão eu vou chorar. Ai, não tem explicação. Isso aqui é tudo pra mim, assim. Meu vício, assim, eu nunca bebi, mas meu vício é esporte. Meu vício é esporte. Olha aí. Que história, né? É André? isso que faz o futebol. Não é aquele cara que ganha milhões de reais, porque ele não ganharia milhões de reais se não fosse torcedores como esse, né? Como esta, no caso. Bom, e os desafios do final de semana, o que temos? Os desafios do final de semana, domingo, 4 da tarde, Palmeiras e Inter, jogo difícil aí contra o time do chefe, né? Grande abraço ao nosso chefe, se espirrar saúde. Palmeiras é barbada, rapaz. Quero ganhar uma foto. Palmeiras é barbada. Não é jogo difícil. E também às 6h15 depois. 6h15 tem Grêmio e Juventude, confronto direto contra o rebaixamento. Segunda-feira, todo mundo aqui convidado para assistir a repercussão desses jogos. Eu não sei, porque eu estou falando que o Palmeiras é barbado. Não sei se segunda eu vou estar aí, mas vamos lá. Para falarmos da vitória da dupla, né? Esperamos. Vamos ver esperamos. O empate, que tal? O empate lá, Palmeiras. Muito bem. Gente, agradecendo a audiência de todos, a companhia, um excelente final de semana. Aos professores, um beijo muito grande, muito especial. A gente volta na segunda, a partir das 11h30. Lembrando que hoje, às 19h20, tem uma segunda edição. Bom final de semana a todos. Tchau, tchau.